Nesse vídeo eu vou falar sobre choque. Antes de mais nada, para o pessoal que acompanha aí meu canal, né, tá acostumado a me ver morena, clarei o cabelo, né, voltei a ser loira. Na verdade, eu sempre fui loira, né, quando eu comecei o canal eu já tinha escurecido o cabelo, queria dar um descanso, mas eu sempre tive o cabelo loiro, tá, pessoal? Então não estranhe, realmente eu dei uma clareada aí, quero clarear bem mais, ele ainda tá longe de chegar na cor que eu queria. Mas é isso aí, gente, não estranhe, tá bom? Então tá, nesse vídeo eu vou falar sobre choque, que é um termo que define um desbalanço, pessoal, entre a oferta de oxigênio e de outros nutrientes em relação à necessidade dos tecidos. E é claro que isso vai acabar desencadeando lesão, né, uma lesão celular, que pode acabar evoluindo aí para disfunção de múltiplos órgãos e com certeza vai aumentar a morbimortalidade desses indivíduos. Então, é justamente por isso que é imprescindível, né, que a gente faça o diagnóstico precoce do choque, que nós façamos, que nós entramos com o tratamento adequado precocemente, porque dessa maneira a gente vai melhorar, né, com certeza, o prognóstico desse paciente e impedir que ele evolua para a disfunção de múltiplos órgãos e óbito. Pessoal, quando a gente tem uma queda do débito cardíaco, independente da causa, tá? O mecanismo ele vai se, o organismo, desculpa, ele vai lançar mão de mecanismos para tentar compensar isso, tá? Lembrando que o débito cardíaco ele é resultado do produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, né? O volume sistólico é aquele volume de sangue que é ejetado pelos ventrículos a cada batimento cardíaco. Tá, pessoal? Então, assim, em relação a esse mecanismo compensatório na queda do débito cardíaco, uma das manifestações mais precoces do organismo é a taquicardia, né? O aumento da frequência cardíaca. E só que, assim, esse sinal ele não é tão fidedigno em crianças, porque as crianças elas já são, de maneira geral, mais taquicárdicas, né? Quando comparadas com os adultos. E sobre o volume sistólico, né, dois mecanismos que o organismo vai lançar a mão para tentar aumentar o débito cardíaco é o aumento do tônus vascular e o aumento da contração miocárdica. Sobre os tipos de choque, nós temos 4 tipos principais, tá? Então eu vou ler aqui para vocês os tipos principais, o mecanismo fisiopatológico de cada um e os principais exemplos, tá bom? Sobre o choque hipovolêmico, né, um dos tipos de choque é o choque hipovolêmico. O mecanismo fisiopatológico do choque hipovolêmico é uma redução do volume circulante efetivo. Exemplos de choque hipovolêmico, a gente tem o hemorrágico, né? Então, qualquer situação como perdas gastrointestinais, traumas, cirurgias. Outro exemplo de choque hipovolêmico é a depressão de fluidos. Então, isso pode acontecer em casos de perdas externas, né? Como, por exemplo, diarreia, vômitos, perdas renais. Outro exemplo de choque hipovolêmico é o aumento da capacitância vascular, tá? Que é aquela situação que a gente vai ter uma vasodilatação. E isso aqui vai acontecer em casos de sepsia, anafilaxia, toxinas e drogas, tá bom? Outro tipo de choque que a gente tem é o choque cardiogênico. O mecanismo fisiopatológico do choque cardiogênico é uma alteração da função cardíaca, pode ser tanto do hino, do cronotropismo quanto do dromotropismo. Exemplos de choque cardiogênico, a gente tem a redução da contratilidade, então isso aqui pode acontecer em casos de IAM, né, infarto agudo do miocárdio, em casos de contusão miocárdica, miocardite, miocardiopatias, lesão hipóxico-isquêmicas, pós-operatório de cirurgia cardíaca, intoxicações por drogas e sepse. Outro exemplo de choque cardiogênico são os distúrbios do ritmo, né? Então, patologias como a bradicardia sinusal, bloqueios atroventriculares, taquicardias ventriculares e supraventriculares podem ser também causas, né, de choque, no caso um choque cardiogênico. E a gente tem também os mecânicos aqui também como um dos tipos de choque cardiogênico, que é aqui no caso uma falência valvular, cardiomiopatia hipertrófica, defeito do septo ventricular, beleza? Outro tipo de choque que a gente tem é o choque obstrutivo, né, que são as causas extracardíacas. O mecanismo fisiopatológico desse tipo de choque aqui, pessoal, é quando acontece uma obstrução mecânica ao fluxo de saída dos ventrículos. Tá? Então, exemplos aqui para vocês é quando a gente tem um aumento da pressão intratorácica. Um exemplo clássico aqui seria o pneumotórax hipertensivo.
Outro exemplo, redução da complacência cardíaca, então, tamponamento cardíaco, pericardite constritiva. Outro exemplo, aumento da pós-carga ventricular. Aqui no caso do ventrículo direito, a gente tem embolia pulmonar maciça, hipertensão arterial pulmonar, ventrículo esquerdo, dissecção de aorta, tá bom? E um outro tipo de choque é o distributivo, pessoal. A mecanismo fisiopatológico do choque distributivo é uma alteração vasomotora com aumento da capacitância venosa, alteração da distribuição do fluxo sanguíneo. Então, alguns exemplos aqui do choque distributivo seria o choque séptico, né, tanto bacterial, viral, fúngico, independente da causa do choque séptico, né, anafilaxia, lesão do sistema nervoso central ou medula e intoxicação por drogas, como, por exemplo, o nitroprusiato. Falando um pouquinho sobre o choque séptico, né, ele tem algumas peculiaridades, porque ele tem componentes tanto hipovolêmico, quanto distributivo, quanto cardiogênico. Tá? E na criança, a gente tem aqueles estágios, né, esse processo ele vai acontecendo em estágios, começando sempre pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, a CIS, depois pode evoluir para uma infecção, em seguida sepse, depois choque séptico, depois sepse grave, em seguida choque séptico. As definições aqui são pediátricas, tá, pessoal? Então, quando que a gente fala em CIRS em pediatria? Quando a criança apresentar pelo menos 2 dos seguintes critérios que eu vou falar para vocês, sendo que um deles tem que ser necessariamente uma alteração de temperatura ou alteração da contagem de leucócitos, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente falar em CIS, essa criança ela tem que apresentar uma temperatura central maior do que 38,5 ou menor do que 36 graus, uma taquicardia superior, a frequência cardíaca ela tem que estar superior a 2 desvios padrão, na ausência de estímulo externo, drogas ou dor ou persistência sem explicação por mais de meio ou 4 horas. Ou pode acontecer também uma bradicardia para crianças com menos de 1 ano de idade. E a frequência cardíaca tem que estar inferior ao percentil 10, tá? Na ausência de drogas, estímulo vagal, doença cardíaca ou inexplicada por mais de meia hora. Frequência respiratória média superior a 2 desvio padrão ou ventilação mecânica por processo agudo não relacionado à doença neuromuscular ou anestesia. Aumento ou diminuição da contagem de leucócitos para a idade. Tá? Que, obviamente, não induzida por químio, né? Ou mais do que 10% de neutrófilos. Quando que a gente vai falar em infecção? Em casos suspeitos ou confirmados, ou na síndrome, que pode ser clínica, laboratorial ou imagem, com alta probabilidade de infecção. A gente vai falar em sepse nas situações em que a gente vai ter uma criança com CIS associado a uma infecção suspeita ou comprovada. A sepse grave ela vai corresponder à sepse associada a uma disfunção orgânica se for uma disfunção cardiovascular ou se for uma síndrome da angústia respiratória aguda ou nas situações em que a gente vai ter 2 ou mais disfunções, tá bom? Choque séptico, a gente vai falar em choque séptico nas situações em que a gente vai ter uma sepse associada à disfunção cardiovascular que não apresenta resposta após pelo menos 40 ml por quilo de volume. Sobre o quadro clínico, né, e o exame clínico geral que deve ser realizado em pacientes com choque, independente do choque, do tipo de choque, né, a gente tem que incluir as seguintes situações, e nós podemos encontrar as seguintes situações, né, que eu vou comentar aqui com vocês, que é uma avaliação da frequência e do ritmo cardíaco, né, então, como eu já comentei, pode acontecer uma taquicardia ou uma bradicardia. A taquicardia, ela costuma ser o sinal precoce, né, uma manifestação precoce de indivíduos chocados, e pode acontecer também uma bradicardia, né, que pode ser reflexo tanto de uma hipóxia, quanto do uso de medicações, quanto pode ser também reflexo de um evento terminal, ok? A gente tem que fazer também a avaliação do padrão respiratório e da frequência respiratória. Esse paciente ele pode manifestar uma taquipneia ou uma diminuição também da frequência respiratória, e a ausculta pulmonar a gente pode perceber aí sinais de congestão ou de processos infecciosos. Tá bom? A coloração da pele e das mucosas, né, a gente tem que avaliar também, então nós podemos perceber aí extremidades quentes
e secas, como também podemos perceber extremidades frias e úmidas. Isso aí vai depender do tipo de choque, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? É importante também que nós façamos a avaliação da perfusão periférica, né? Então a gente tem que avaliar aí o tempo de enchimento capilar, lembrando que esse tempo deve ser de no máximo 3 segundos. E em relação a indivíduos chocados, ele pode estar, geralmente ele está diminuído, né, em casos de diminuição do débito cardíaco, mas ele pode estar aumentado também, bastante aumentado em casos de choques distributivos. É importante também que nós façamos a aferição da pressão arterial, né? Então, esses indivíduos chocados, eles estarão hipotensos, só que a hipotensão ela é uma manifestação tardia do choque, tá? Ela vai acontecer somente nas situações em que o organismo já esgotou os mecanismos compensatórios. Então, o indivíduo ele vai ficar hipotenso quando o choque dele estiver descompensado, tá? Em relação às crianças, a hipotensão a gente vai considerar quando a pressão delas estiverem inferior ao percentil 5, tá? Para a idade. Nós temos que fazer também uma avaliação do estado mental, né? Então, sinais de hipoperfusão cerebral são sinais precoces, tá? No caso de choque. E em crianças a gente pode perceber uma irritabilidade, falta de interação com seus cuidadores, tá? Elas podem também estar bastante agitadas e à medida que for havendo uma piora do choque, ela vai apresentando uma deterioração, né? Podendo chegar até a torpor e coma. Um ponto muito importante em indivíduos chocados é a avaliação do débito urinário, né? Porque a oligúria ela traduz aí uma manifestação precoce do choque. E em caso de crianças, a gente fala em oligúria naquelas situações em que ela vai estar urinando menos do que 1 ml por quilo por hora. Fazendo um resuminho aqui sobre um quadro clínico mais específico de cada tipo de choque, pessoal. No choque hipovolêmico, a gente vai encontrar um indivíduo desidratado, né? Então, ele vai apresentar mucosas secas, olhos encovados. Em caso de crianças, fontanela deprimida, turgor pastoso. No choque cardiogênico, manifestações sugestivas seriam alterações específicas do ritmo e ou da frequência cardíaca, alterações específicas da ausculta cardíaca. No choque obstrutivo, a gente tem alterações específicas, podemos ter, né? Alterações específicas do ritmo e ou da frequência cardíaca, alterações específicas da ausculta cardíaca e ou respiratória e sinais de insuficiência respiratória. No choque dissociativo, que é aquela situação em que vai haver um aumento de afinidade, né, do oxigênio com a hemoglobina, interferindo, né, dessa maneira na adequada oxigenação dos tecidos, a gente vai observar sinais de disfunção orgânica resultante da hipóxia, né, que vai acontecer por conta da inalação de monóxido de carbono. E no choque distributivo, a gente vai ter a gente pode perceber sinais de vasoplegia, né? Então, aquele indivíduo vai estar com pulsos amplos, com tempo de enchimento capilar rápido, extremidades quentes e secas. Sobre o choque séptico, como eu já comentei com vocês, ele tem a peculiaridade de apresentar componentes de hipovolemia, né? De choque hipovolêmico, cardiogênico e distributivo. Então, a gente pode perceber, né, nesses indivíduos sinais de hipovolemia, sinais de diminuição do débito cardíaco, e em cerca de aproximadamente 20% dos indivíduos vai predominar o componente distributivo, tá? Então, isso aí vai fazer com que o choque séptico tenha duas subdivisões, né? Que é o choque frio, quando houver um predomínio do componente de manifestações em decorrência de uma queda do débito cardíaco, e o choque quente, quando houver o predomínio do componente distributivo. Falando agora sobre apresentações clínicas no choque séptico, né? Vou falar rapidinho sobre o choque quente e depois sobre o choque frio. Então, sinais clínicos aí do choque quente, a gente vai perceber uma pele quente e seca, né? Principalmente nas extremidades. Tempo de enchimento capilar inferior a 2 segundos. Taquicardia, pulsos amplos, tá? Alteração do nível de consciência, como irritabilidade, sonolência, oligúria, né? Então, a diurese, em caso de crianças, vai estar inferior a 1 ml por quilo por hora. E no choque frio, né? O que a gente vai encontrar? Uma pele marmórea e fria, principalmente nas extremidades, tempo de enchimento capilar prolongado, né? Superior a 2 segundos, taquicardia, pulsos finos, e diferença entre os pulsos centrais e periféricos.
Alteração do nível de consciência também, né? Irritabilidade, sonolência, oligúria também. E a pressão arterial, que no caso do choque frio pode estar adequada ou esse indivíduo pode estar hipotenso. Em relação ao diagnóstico laboratorial, né, o que é importante a gente estar fazendo a solicitação para esses pacientes é uma gasometria arterial e venosa central, dosagem de lactato sérico arterial, hemograma completo, provas de coagulação, provas de atividade inflamatória, culturas e dosagem sérica de cálcio e de glicose. No pronto-socorro, né, onde a gente vai ter o atendimento inicial a indivíduos chocados, a gente tem que incluir na monitorização deles uma oximetria de pulso, eletrocardiograma contínuo, pressão arterial, monitorização da temperatura central e uma monitorização, claro, como eu já comentei, do débito urinário, que é importantíssimo, né? Sobre o tratamento do choque, pessoal, de maneira geral, ele tem o objetivo de reverter os sinais de hipoperfusão tecidual, né? E o paciente chocado ele deve ser reavaliado em cada etapa do tratamento. Em relação aos seguintes pontos que eu vou comentar aqui com vocês, a gente tem que tentar manter da seguinte maneira, né, que eu vou ler aqui para vocês. Então, o tempo de enchimento capilar desse indivíduo manter sempre menor ou igual a 2 segundos, pulsos periféricos normais, sem diferença entre os pulsos centrais e os periféricos, extremidades aquecidas, o débito urinário dele tem que estar superior a 1 ml por quilo-hora, no caso de crianças, né? Manter o estado mental normal e a pressão arterial adequada para a idade. Precisei continuar aqui no dia seguinte, ontem bateu um cansaço, né? Precisei parar, acho que era por volta de 3 horas da manhã, a hora que eu parei. Então vamos continuar aqui falando, pessoal, sobre as condutas iniciais aos pacientes chocados. Né, lembrando que aqui nesse vídeo eu estou falando sobre o choque em pacientes pediátricos, né? Então, o primeiro passo, como sempre, é manter a permeabilidade da via aérea. A gente vai oferecer oxigênio para esses pacientes através de inicialmente a 100%, tá? Através de um dispositivo de alto fluxo, ou a gente pode também entubar esses pacientes, né? A gente acaba fazendo em indivíduos rebaixados. A gente vai estabelecer um acesso venoso ou intraósseo, isso aí, como a gente já está careca de saber, a gente tem que priorizar o acesso mais rápido e a gente vai restabelecer a volemia circulante daquela criança, né? E a gente, em relação ao uso de cristalóides ou colóides, isso ainda é um pouco controverso, mas de maneira geral a gente prioriza aí os cristalóides porque eles são mais disponíveis, né? Então a gente pode entrar aí com um soro fisiológico ou o Ringer lactato. Inicialmente a gente vai entrar aí com 20 ml por quilo em bolos, e a gente pode repetir conforme for sendo necessário, né, até se atingir uma dose mínima aí de 60 ml por quilo, sempre verificando se esse indivíduo está apresentando uma boa resposta, né, que seria uma melhora da perfusão periférica, do pulso, da pressão arterial e da diurese. Em relação à dose máxima, a gente tem que ir avaliando a resposta desse paciente, né, então ele começou a apresentar melhora, ou sinais de congestão venosa ou pulmonar, está na hora de parar. Em relação às crianças com choque cardiogênico, é claro que a gente tem que tomar mais cuidado, né, em relação ao volume. E a gente começa aí inicialmente com 5 a 10 ml por quilo em bolos, tá? Vamos parar em caso de sinais de congestão, né, tanto venosa quanto pulmonar, né, então se a criança começar a apresentar sinais de congestão venosa como hepatomegalia, turgência jugular ou pulmonar, né, que seria estertores, infiltrado alveolar e ou intersticial, a radiografia de tórax, piora do padrão respiratório, taquidispneia e hipoxemia. Está na hora de parar um sinal de congestão pulmonar. Um outro cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes é a correção de distúrbios ácido básicos, né, e de distúrbios metabólicos, começando aqui com a reposição da glicose. Então aqueles indivíduos que estiverem apresentando uma hipoglicemia, né, uma glicemia inferior a 60 mg por decilitro, a gente tem que entrar aí com a administração de glicose na dose de meio a 1 grama por quilo. Tá bom? A gente vai ter que fazer a correção do cálcio também, né, porque a hipocalemia ela é uma importante causa aí de disfunção cardíaca. E para estar fazendo isso, a gente pode estar lançando mão aí do gluconato ou do cloreto de cálcio, sempre dando preferência para o cloreto de cálcio, porque ele oferece melhores respostas, tá? Então, a gente pode estar oferecendo uma dose de 10 a 20 miligramas por quilo de cálcio, que vai dar aí
em média de 0,1 a 0,2 ml por quilo de cloreto de cálcio a 10%. Início precoce de antibióticos, né, pessoal? A gente tem que entrar aí, no caso do choque séptico, rapidamente com os antibióticos, de preferência dentro da primeira hora de atendimento, independente da coleta de culturas, tá bom? Assim que a gente identificar a sepse grave, a gente tem que entrar imediatamente com o antibiótico. A gente tem que entrar precocemente com as drogas vasoativas, né, pessoal? Então, sempre que aquele indivíduo não apresentar uma resposta à ressuscitação hídrica, que a gente chama de choque refratário a fluidos, entrar aí com as drogas vasoativas, tá? E lembrar que o acesso periférico intraósseo ele só pode ser utilizado para administração de drogas, de medicações inotrópicas, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre cada tipo de droga vasoativa, a gente tem a dopamina, que vai gerar um efeito de vasoconstrição, tá? Quando a gente utiliza a dopamina nas doses de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto, a gente vai ter um efeito predominantemente no inotropismo e no cronotropismo. Quando a gente tem agora, quando a gente faz o uso de doses entre 10 a 20 microgramas por quilo por minuto, aí o efeito já vai ser predominantemente alfa-adrenérgico, tá? Sobre o efeito, sobre a ação dopaminérgica da dopamina, que a gente vai conseguir obter aí nas doses, com doses inferiores a 5 microgramas por quilo por minuto, ele é capaz de gerar uma vasodilatação renal e mesentérica, tá? Só que não foi evidenciado a prevenção da insuficiência, da progressão para a insuficiência renal, e é justamente por isso que a dopamina ela não está indicada, tá? A gente não deve utilizá-la para prevenir insuficiência renal no choque séptico ou qualquer outro tipo de choque. Sobre o início de ação da dopamina é bastante rápido, tá? Ela começa a fazer efeito dentro de 5 minutos e o término de ação dela, mais ou menos 10 minutos depois que a gente para de estar oferecendo essa medicação. Uma outra opção é a adrenalina, né, que em doses muito baixas, menores ou igual a 0,3 microgramas por quilo por minuto, a gente vai ter um predomínio do efeito beta-1 adrenérgico, né, que no coração vai gerar um aumento do inotropismo, e em doses maiores, né, maior do que 0,3 microgramas por quilo por minuto, a gente já vai ter um predomínio da resposta beta-2, alfa-adrenérgica, tá? Ela também tem um início de ação muito rápido, cerca de 1 a 2 minutos ela começa a fazer efeito, duração curta também, tá? De 2 a 10 minutos após a interrupção da medicação. A gente tem a noradrenalina, né, pessoal, que deve ser a droga de escolha para o tratamento do choque quente ou outras formas de choque distributivo, mas ela tem que ser, a infusão da noradrenalina deve ser obrigatoriamente por acesso venoso central, tá? Ela vai ter efeito tanto nos receptores alfa quanto beta, ela sendo assim um potente efeito alfa, né, um menor efeito beta. Mas, assim, de maneira geral, né, a atuação da noradrenalina vai ser um aumento do tônus vascular arterial, aumentando com isso a pressão arterial daquele paciente, e vascular também, gerando com isso o aumento da pré-carga. Sobre o tratamento, além da primeira hora da admissão, pessoal, naqueles indivíduos que não apresentaram uma resposta satisfatória à ressuscitação hídrica e ao uso das aminas vasoativas, nós iremos classificá-los como sendo resistentes às catecolaminas. E para eles fica indicado, pessoal, a hidrocortisona, tá? Então a gente vai entrar com uma infusão de hidrocortisona, nesses casos, né, nas doses de 2 a 50 miligramas por quilo, seguido aí por uma infusão contínua, tá? Uma dose de ataque por 24 horas.